O Internacional tenta agora deixar a crise para trás e focar um pouco no Clássico Grenal do próximo domingo pelo Campeonato Brasileiro. O técnico Mano Menezes dá para a imprensa um indício de um esquema com 3 zagueiros, mas essa não deve ser a escolha pensando neste fim de semana. Enquanto isso, nos bastidores, o assunto pós-Grenal já é debatido e cresce a possibilidade de uma saída de Mano e da chegada de Rogério Ceni, que neste momento é o nome mais quente para assumir a Casa Mata Colorada. A gente fala também da possibilidade de Jorginho, que hoje surge mais como um plano B, mas com um fiel escudeiro que fortalece esta candidatura no ambiente do Beira-Rio. Falamos também a respeito de Mano Menezes, que pode acabar indo para o Corinthians. E a imprensa paulista, inclusive, dá essa possibilidade como quase certa para a próxima semana. Esse é o Diário do Inter KTO, desta sexta-feira, 19 de maio de 2023. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no Noticiário Colorado ao longo dessa sexta-feira. Eu começo falando sobre o treinamento que rolou na parte da tarde no CT Parque Gigante. E o Mano Menezes, pela primeira vez, abriu os trabalhos depois da dura derrota para a equipe do América Mineiro. Abriu apenas o aquecimento. E aí, assim... No aquecimento, o Mano Menezes deu um indício de time, mas ele montou esse indício de time perante a imprensa, no aquecimento, que é um time que faz sentido, mas que para mim começa a deixar de fazer sentido quando ele coloca esse time na frente da imprensa, tá? Seria um time com 3 zagueiros, com Mercado, Moledo e Nico Hernandes. 3 meio-campistas, Campanharo, Baralhas e Alan Patrick, Tauan Lara na ala esquerda, Wanderson seria o ala direita, Maurício e Alemão mais centralizado e mais adiantado, mais avançados, perdão. Um 3-5-2. Mas aí eu pergunto para vocês, faz sentido, Mano, executar essa ideia na frente da imprensa para já entregar o ouro pro bandido, pro Grenal? Para mim não vai ser esse esquema. Ele até pode ser algo treinado pensando em uma circunstância durante a partida, mas eu praticamente descarto a possibilidade do Mano começar jogando com esse esquema no Clássico Grenal de domingo, tá? Na tarde dessa sexta-feira, eu gravei um vídeo falando sobre o episódio de Moisés, lateral esquerdo que pertence ainda ao Internacional e está emprestado ao CSKA Moscou até o fim de junho, mas deve ser vendido para o clube russo e que hoje teve seu nome citado em reportagens ligadas ao escândalo das apostas no futebol brasileiro. Prints mostram uma conversa supostamente do Moisés com um apostador, onde o Moisés recebe um dinheiro para levar um cartão amarelo. Obviamente que isso ainda é fruto de investigação do Ministério Público de Goiás, mas eu explico tudo nesse vídeo e conto com a versão do Internacional sobre a história. O Inter deu uma manifestação tirando a sua responsabilidade do tema e dizendo que o Moisés é assunto agora lá do CSKA. É só clicar aqui para assistir e ter mais detalhes de como é essa denúncia e do que exatamente aconteceu em torno do Moisés, tá? Mas quero já agora focar no principal assunto da semana, que é a possível, talvez iminente, troca de treinador que pode acontecer no Internacional, tá? Vocês acompanharam todo o vestiário pós-jogo contra o América Mineiro. O Grenal, ele é o delimitador, não vai passar do Grenal uma queda de produção do time. Se cair de produção no Grenal, acaba o trabalho, o Mano tá fora. Mas existe a possibilidade de, mesmo empatando ou ganhando o Grenal, o Mano ainda estar fora. E aí por pedido e desejo do próprio Mano Menezes. E alguns indícios nos últimos dias estão levando para este caminho, tá? E aqui eu vou apontar alguns. Eu começo falando da possibilidade do Mano treinar o Corinthians, tá? Já ouvi isso, tá? Esse rumor já chegou a mim. Algumas pessoas, olha, presta atenção no Corinthians, que o Corinthians voltou. E aí lá em São Paulo, algumas pessoas estão indo nessa linha, alguns repórteres setoristas do Corinthians. Há quem diga, inclusive, que o Mano já disse pro Corinthians que quer treinar o Corinthians e de que o Corinthians está aceitando. E pode já trocar de técnico na próxima semana, até porque o Luxemburgo não começou muito bem por lá. É o que se fala em parte da imprensa paulista, tá? Primeiro, eu coloco que houve bastante erro
quando o Mano foi convidado anteriormente para ir pro Corinthians. Tinha muito repórter lá que dava o Mano como certo no Corinthians. E a gente aqui dizia, olha, não, aqui a gente tá ouvindo que o Mano fica e de fato ele ficou. Então não dá para se jogar totalmente nessa informação de que ele vai assinar com o Corinthians. Mas é bom ficar de olho, porque é um indício e algo que a gente pode colocar nesse organograma para tentar entender o que vai acontecer no Internacional. Mas existe um boato, um rumor de uma reaproximação entre Mano Menezes e Corinthians. Isso pelo menos é o fato que a gente pode trazer. Esse bastidor quente, não é rumor de invenção não, tá? Pessoas do bastidor estão falando isso, beleza? Aí vem uma informação importante que o João Batista Filho recebeu e que o Chico Garcia, que é da Bandeirantes de São Paulo, recebeu também, e ele tem muito trânsito no Morumbi e escuta bastante isso, de que Rogério Ceni já foi contatado pela direção do Internacional e há uma fonte, inclusive, que diz que o Rogério Ceni está, entre aspas, de malas prontas para Porto Alegre, tá? Então, assim, casaria uma informação com a outra. O Mano Menezes já indo pro Corinthians e o Inter já indo atrás do Rogério Ceni, algo mais ou menos no seguinte tom, olha, independente do resultado do Grenal, o Mano tá fora depois do Clássico e esse foi o pacto feito com a direção. Existe essa possibilidade, tá? E está esquentando essa possibilidade, a gente pode dizer, com enfim, as conversas esquentando entre Inter e Rogério Ceni e as informações esquentando nesse tom e a história do Mano Menezes lá com o Corinthians. Essa versão, ela esquenta a partir desses fatos. Obviamente tudo vai ser confirmado depois do Clássico Grenal. Ou não, ou uma vitória do Inter pode desmanchar isso, mas está esquentando essa possibilidade e é importante trazer isso para vocês. E existe uma outra possibilidade que também está esquentando, que aumenta essa possibilidade de troca, tá? O João Batista Filho também recebeu uma informação de que o nome do Jorginho é benquisto no ambiente colorado. E o nome do Jorginho é benquisto porque o Dunga é bem ligado ao Jorginho. E aí, o nome do Jorginho aumentaria, porque viria ele e o Dunga como um cara por trás do Jorginho para ser um escudo, talvez como um diretor, um coordenador técnico. Até essa possibilidade está sendo não digo discutida, mas está sendo vazada do bastidor, tá? De pessoas do bastidor, isso não é invenção da imprensa não, tá? Então assim, tá esquentando muito essa narrativa de saída do Mano independente do Grenal. Confio cegamente? Ainda não, porque eu acho que um Grenal pode mudar tudo. E acho que não tá bem consistente ainda essa informação de que o Mano já tá definido que sai depois do Grenal. Não tá consistente. Mas é uma possibilidade que a gente tá tendo indícios mais quentes a partir do que o momento vai passando, tá? E definição mesmo, cara. Só depois do Clássico Grenal não tem jeito, tá? Pra fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Vou passar algumas odds desse sábado. Tem Botafogo e Fluminense, por exemplo, pelo Campeonato Brasileiro. Acho que o grande jogo da temporada nesse momento. Botafogo tá bem no Brasileirão, Fluminense, um dos melhores times do Brasil no momento. E eu vou de empate aqui, tá? Odds do Botafogo 2.85, empate 3.3, Fluminense 2.5. Joga lá na KTO, te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. A sinusite tá melhorando aos poucos, agradeço a todo mundo que passou a receita. Hoje cheirei chá em uma panela de limão, mel, cúrcuma, açafrão, tudo. Deu uma baixada, mas o guerreiro ainda tá tentando se recompor, tá bem? Beijo!